Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro, estamos com Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 4, o único foco na obra de Deus. Ó Senhor Jesus, para a gente poder nos focar naquilo que o Senhor deseja, ter uma única direção dele, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, ele vai nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato ele quer nos mostrar, qual a direção que ele quer nos dar. Senhor Jesus, sabedoria para aplicar isso ao nosso viver, levar isso para outras pessoas, de maneira a gerar vida. Ó Senhor Jesus, o nosso foco na obra de Deus é gerar vida nas pessoas, gerar crescimento espiritual. E assim a gente vai aprendendo a ouvir a voz do Senhor, a seguir a direção que Ele deseja nos dar para cumprir a sua vontade. Que cada um de nós exercite o Espírito e o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao 19. Senhor Jesus. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ó Senhor Jesus. João capítulo 21, do versículo 20 ao 23. Senhor Jesus. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, versículos 16 e 17. Senhor Jesus. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Senhor Jesus. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 5. Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 12, versículo 11. Senhor Jesus. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a nossa linha ministerial. Senhor Jesus. Esta semana tem por título o único foco na obra de Deus.
veremos que é de grande importância mantermos a linha ministerial apostólica do Novo Testamento, que hoje estamos sob o ministério ulterior do apóstolo João, e que para termos impacto na obra de Deus, precisamos ter o mesmo foco e atentar quanto à maneira de edificar a igreja. Ademais, mostraremos ainda que um líder espiritual deve estar disposto a sofrer pelo Evangelho, e que apesar de muitos serem chamados por Deus à salvação, há alguns requisitos para sermos escolhidos para reinar com Cristo durante o milênio. Por fim, concluiremos que mesmo sendo poucos, Deus deseja usar-nos grandemente. Ó Senhor Jesus! Na primeira semana, falamos sobre o único ministério. Deus tem um só ministério, porque Ele tem uma só vontade. Portanto, o ministério é para executar a sua obra conforme sua vontade. Vimos que em todo o Novo Testamento há apenas uma linha ministerial que começou no dia de Pentecostes, com a liderança do apóstolo Pedro, juntamente com os outros 11 apóstolos. Naquele momento, o ministério dos apóstolos pôde avançar de uma maneira milagrosa e muito forte, até que se defrontou com a resistência dos governantes de Israel em aceitar a mudança do regime da lei de Moisés para Cristo. Ó Senhor Jesus! No período do Antigo Testamento, Deus já havia falado ao povo de Israel que, em vindo Cristo, o povo não mais estaria subordinado à tutela da lei, isto é, ao aio. Todavia, essa nação não estava preparada para essa transição, e apesar de ser o alvo prioritário de Deus para receber o Evangelho, ela o rejeitou, abrindo a nós, os gentios, ramos de oliveira brava, a oportunidade de ser enxertados na boa oliveira. Nós fomos enxertados na boa oliveira e inseridos nesse único ministério, o ministério da nova aliança. Ó Senhor Jesus! Esse ministério não pôde ser barrado, pois em razão das dificuldades e oposição enfrentadas em Jerusalém, o Senhor deslocou a linha ministerial para a cidade de Antioquia. Nessa cidade surgiu uma linha de pregação do Evangelho aos gentios, culminando com a abertura de um centro de obra em Éfeso, por meio de Paulo em sua terceira viagem. Deus já havia preparado isso, porque Paulo no fim de sua terceira viagem seria preso. Contudo, mesmo na prisão romana, Deus o usou para escrever 4 livros maravilhosos da Bíblia: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Durante seu ministério, Paulo escreveu muitos livros. Antes de seu martírio pelo imperador Nero, no ano 67, Paulo ainda escreveu 4 livros, as 2 cartas a Timóteo, Tito e Hebreus. Ó Senhor Jesus! Em seguida, Deus providenciou a ida de João, um dos 12 apóstolos, de Jerusalém para Éfeso. Lá ele encontrou a estrutura que Paulo deixara para o aperfeiçoamento de obreiros e ali permaneceu. Já maduro, desenvolveu seu ministério ulterior, o ministério do Espírito e da vida. No livro de Apocalipse, em uma das cartas às igrejas da Ásia, a igreja em Éfeso é louvada pelo Senhor em muitos aspectos. Todavia, ele a repreendeu porque abandonara o primeiro amor. Os cristãos em Éfeso precisavam voltar à prática das primeiras obras. Do contrário, seu candeeiro, que tipifica seu serviço a Deus e seu testemunho, seria removido. Ó Senhor Jesus! Com isso, vemos que o conhecimento ensoberbece, mas o amor é o que de fato edifica. Por fim, como resultado do ministério de João, a igreja em Éfeso se tornou uma igreja desejável. Hoje nós também somos como a igreja em Éfeso, ou seja, por meio do ministério de João, somos conduzidos à vida e ao amor. Aleluia! Portanto, cooperar com a obra de Deus é um assunto de amor. E esse amor que vem pela maturidade de vida vai trazer o Senhor de volta. Estamos na mesma obra, no mesmo ministério. Nossa missão é satisfazer a necessidade do Senhor e não a nosso próprio bem-estar. Ó Senhor Jesus! O apóstolo João, por fim, morreu em idade avançada. Não foi martirizado, mas seu ministério não morreu. É o único ministério que não acabou com a morte de seu ministro. O ministério de João continua até os dias de hoje. Se você se perguntar em que ministério está, diga: eu estou no único ministério, no ministério da nova aliança. Faço parte do ministério de João, dos últimos tempos. É esse ministério que trará o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nas últimas semanas a gente tem falado muito, essa questão de a gente precisa satisfazer a necessidade do Senhor, a vontade dele. E para isso a gente precisa perceber, estar bem focado, entender
o que é esse único ministério. Né? Esse alimento diário veio de maneira diferente, né? A gente está acostumado com o alimento diário com 8 semanas, né? O tema da capa do alimento diário normalmente é o tema de uma das mensagens, né? Mas esse veio diferente. Esse veio em 2 volumes separados, né? Com 4 semanas cada um. Né? Os irmãos colocaram, né, o alimento diário dinâmico, né? Senhor Jesus. Né? E essas 4 semanas, né, o título do alimento diário não veio pegando o título de uma delas, mas veio mostrando para nós, né, de maneira diferente, né, que nós vamos estar conectados com o Senhor. Né? O ministério da Nova Aliança é isso, a gente aprender a viver no Espírito, para a gente executar a vontade dEle. E a gente precisa perceber, quando a gente fala esse ministério, nós estamos nesse ministério da Nova Aliança, né, não é para dizer para as pessoas, olha, nós estamos nesse ministério aqui e você tem que abandonar o seu e vir para esse ministério igual ao nosso. Não, quando a gente fala de um único ministério, nós estamos nesse ministério, é realmente para a gente desenvolver, né, a maturidade de vida e cumprir a vontade de Deus. Todos os cristãos, né, independente dos seus ministérios pessoais, precisam ter um único foco. Né, o único foco é fazer a vontade de Deus. Né, eu tenho o meu ministério, você tem seu ministério, você tem aquilo que Deus te encarregou, mas a gente não pode ficar voltado para o nosso próprio bem-estar, para aquilo que a gente deseja. A gente precisa estar focado naquilo que Deus deseja. Deus tem uma vontade, Ele tem uma necessidade e cumpre a nós, né, sermos seus cooperadores. Durante a semana a gente vai ficar mais claro sobre isso, né, Senhor Jesus. Já começa encorajando, né, os irmãos a assistirem a mensagem, né, sempre embaixo aqui em todos os vídeos durante a semana, tem aqui embaixo na descrição, né, o vídeo do tutorial, né, Senhor Jesus, e o link do vídeo da semana, né, da mensagem da semana. Né, toda semana encoraja, fala que está sempre muito rico, né, e tal. Senhor Jesus, mas essa semana realmente, né, o irmão ele começa fazendo um resumo de tudo que a gente viu até agora e vale bastante a pena assistir. Ele também passa 2 vídeos, né? Um vídeo é um vídeo chamado Foco, né, onde ele explica, né, a diferença entre uma luz difusa, né, que é a luz da nossa casa, né, que se espalha pelos cômodos, e a luz de um laser, que é uma luz concentrada, né, e ela vai mais longe, né? E o laser, quando ele é concentrado no mesmo foco, ele é até mesmo capaz de cortar um metal. Né? Tanto a luz quanto o laser são feitos da mesma coisa, luz, mas um está, né, disperso e o outro está focado, o outro está junto, né, combinando as forças. Durante a semana a gente vai ver com mais clareza. Né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o link desse vídeo. E o outro fala da ponte nos Estados Unidos de Tacoma, né, onde é um vento, né, que não era um vento tão forte, mas por ele estar todo focado na mesma direção, conseguiu derrubar essa ponte. Então mostra para nós que a gente precisa ter um foco na obra de Deus para que nós possamos causar o impacto que Deus necessita. Ó Senhor Jesus, a mensagem da semana tem 1h37, né? Se a gente se organizar, a gente consegue assistir. Durante a semana eu sempre tento assistir, né, várias vezes, né, para poder trazer mais realidade. A gente está bem focado aqui na palavra para trazer bastante coisa para os irmãos, né, Senhor Jesus. E também tem a palavra do tutorial, né, 27 minutos. Nós vamos se organizar também, que o irmão também faz um bom resumo dessa palavra, né, mostrando para nós ele também a importância do foco, né, Senhor Jesus. E como eu falei, né, o alimento diário, né, o título aqui, né, Senhor Jesus, esse alimento diário é conectados com Deus, né, e para a gente poder realizar a vontade de Deus, a gente ser aqueles que vão fechar essa era, a gente precisa estar bem claro quanto a isso. Então na mensagem de hoje ele já começa falando isso, da questão da nossa linha ministerial. Na primeira semana falou sobre a questão do único ministério, né, Senhor Jesus. Antes a gente tinha essa noção, né, de que havia uma linha, né, que vinha de Jerusalém, uma linha tradicional, e uma linha de Antioquia, que era uma linha mais fervorosa, né, que dependia mais do Espírito. Mas hoje o Senhor já está mostrando para nós que não é bem assim. Né? A linha de Jerusalém parou de cooperar com a vontade de Deus. Então Deus teve que mover, né, o seu ministério para outro lugar onde ele achou cooperação. E hoje da mesma forma. A maioria dos cristãos estão apenas ali observando a palavra, querem ser julgadores da palavra e não estão cooperando com Deus. Durante a semana a gente vai ver, né, vamos dar vários exemplos ricos ali. Né, e ele mostra, né, que o apóstolo fala ali, né, para os irmãos ali que os apóstolos eram como escândalo para as pessoas, porque eles estavam ali, né, como aristocratas, né, simplesmente não trabalhavam, não tinham o que fazer. Né, e naquela época havia umas arenas, né, onde os ricos, os poderosos ficavam ali assistindo, né, e aqueles, né, pobres ali, né, que eram os cristãos perseguidos, eram jogados na arena para lutar contra as feras. Né. Alguns eram mortos, né, eram aprisionados, mas aqueles que eram considerados um pouco mais fortes iam ali lutar contra as feras. Né. E aí
os aristocratas ali, né, os mais ricos ali, ficavam apenas ali na plateia assistindo. E Paulo fala isso, né, na sua palavra: olha, vocês são carnais, vocês estão ali apenas assistindo a palavra, né, e não estão participando, enquanto nós estamos aqui lutando, vocês simplesmente ficam olhando e julgando. E hoje, infelizmente, né, no mundo cristão tem muitos desses, né, que adquirem um pouco de conhecimento da palavra e ficam sentados na plateia, observando o que está sendo feito, julgando. Ah, isso é bom, isso é ruim, ah, isso eu concordo, isso eu discordo. Mas o Senhor está nos chamando para pagar um preço por Ele. Por isso nós precisamos ter uma única linha de um único foco, né, um único ministério. Porque a gente tem que perceber, ou a gente vai ficar observando, ou nós vamos participar. Se nós participarmos, o Senhor vai nos escolher para entrar no seu reino. Ó Senhor Jesus. Durante a semana a gente vai ver isso com mais clareza. Estou apenas citando aqui, porque ele citou no dia de hoje, para a gente poder ver. E ele fala da única linha ministerial, porque só existe um ministério que vai executar a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus. Ele também cita para nós isso, ele cita vários exemplos ricos ali, mostrando na palavra para nós a importância de a gente cooperar com o Senhor. Então a gente simplesmente vai ficar ali, né, achando que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo. O povo se tornou carnal, começou a ter preferências por homens. E hoje, da mesma forma, a gente pode olhar, tem o ministério do fulano, do beltrano, a igreja A que pertence àquele e àquele, e fica olhando para homens, quando o nosso foco deveria estar no Senhor, está no exercício do Espírito. Isso aconteceu com os irmãos, ficaram olhando demais, e ficaram julgando, pertenço a esse, pertenço àquele. Ó Senhor Jesus, não cumpriram a vontade de Deus. Aí Paulo tem que botar uma palavra ali, quem é Apolo, quem é Paulo? São apenas servos, quem é Cefas? Apenas servos por meio do qual vocês creram, e tudo isso segundo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, nós somos apenas cooperadores de Deus, vós sois lavoura e edifício de Deus. Então ele está mostrando, às vezes a gente fica muito focado no homem, nas coisas que estão sendo feitas, mas a gente precisa perceber é o resultado da obra. Nós precisamos cooperar com Deus, mas o nosso foco não é em ficar olhando para onde, para os cooperadores, quem está fazendo isso, fazendo aquilo, senão a gente vai surgir preferência. Eu gosto do jeito daquele, não gosto do jeito daquele outro, e quando na verdade a gente precisa olhar para o resultado. O resultado do cooperar com Deus tem que ser cada um de nós, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então a gente precisa ver se nós estamos sendo edificados, se o nosso serviço a Deus está edificando os irmãos, transformando os irmãos em algo produtivo, em algo que o inimigo não pode resistir, que as portas do inferno não vão prevalecer. Então ele está mostrando para nós que a gente precisa ter esse foco para realmente ter impacto na obra, cumprir a vontade de Deus. Como eu já falei, eu estou só esboçando um pouco aqui, durante a semana vai ficar mais claro para nós. Senhor Jesus, sempre na segunda-feira o irmão ele mostra para nós que a gente precisa perceber o que a gente vai ver durante a semana, está focado nisso. A gente precisa ver a importância de a gente manter a linha ministerial apostólica do Novo Testamento, Senhor Jesus, para a gente ter impacto na obra de Deus. Para isso a gente tem que ter o mesmo foco, atentar encontrar a maneira de edificar a igreja. Ó Senhor Jesus, sempre gerando aquilo que Deus deseja. O líder espiritual tem que estar disposto a sofrer, não ficar ali na plateia olhando, julgando, mas ser aquele que está disposto a encarar as feras para fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E ele mostra, porque apesar de muitos serem chamados por Deus para a salvação, para ser escolhido para reinar com o Senhor, eles têm que cumprir alguns requisitos. Durante a semana a gente vai ficar mais claro também. Então a gente tem que ver que, embora nós sejamos poucos, Deus ele quer nos usar grandemente, vários feixes de luz, com o mesmo foco, Senhor Jesus, não como uma luz difusa, que ilumina apenas, essa luz difusa para iluminar o nosso dia a dia. A gente precisa dessa luz de Deus, mas na hora de atuar, todos nós como irmãos, como cristãos, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, precisamos estar todos voltados para a mesma direção, um ajudando o outro, Senhor Jesus. O irmão dá vários exemplos muito ricos, ele dá o exemplo, por exemplo, de um balanço, onde você balança ali uma criança, se você empurrar na hora certa, cada empurrão que você der, o balanço vai cada vez mais forte. Isso que ele mostra para nós, se nós estivermos focados, fazendo tudo na hora certa, nós vamos cooperar com os nossos irmãos. Como se tem no início, está no único ministério, não é dizer para as pessoas que só o nosso ministério é esse ministério, não. É mostrar para as pessoas que todos nós precisamos exercitar o Espírito para cooperar com a obra que o Espírito quer fazer, aquilo que o Senhor determinou, é a vontade de Deus. E para isso a gente precisa estar bem claro que nós estamos ali para cooperar com os irmãos. Os irmãos vão estar
andando ali, nós vamos estar junto, né? Exercendo a mesma força aplicada junto com os irmãos para que gere mais impacto, para que eles consigam andar mais na vontade de Deus. Mas tudo isso precisa ser feito com humildade, sempre diante do Senhor, jamais dando preferência para homens, mas sempre cumprir a vontade de Deus. Isso precisa ficar claro para nós, senão a gente não vai conseguir edificar, né? Cumprir aquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, né? Deus tem um só ministério porque Ele só tem uma vontade. Então a gente precisa ficar bem claro quanto a isso. Ó Senhor Jesus, só tem uma linha, né? Uma linha ministerial, né? Senhor Jesus, para que o Senhor possa alcançar as pessoas, né? Assim como foi no início, né? Com os 12 apóstolos ali, né? Sobre a liderança, né? Ali a igreja avançando no dia de Pentecostes e foram avançando de maneira milagrosa e muito forte, né? Senhor Jesus, e esse Senhor Ele quer de nós hoje. Nós não vamos ser numerosos, não vamos fazer grande volume, né? Mas a gente vai conseguir levar a vontade de Deus em obediência a Ele, usando a autoridade e o poder do Espírito, né? E Ele mostra que apesar de tudo isso estar acontecendo, houve uma resistência dos governantes de Israel para aceitar a mudança, né? Ali mostrou em Deuteronômio, na leitura que a gente fez, que viria, né, o profeta, viria Cristo, né? E todos estariam subordinados a ele, mas, né, de repente para o povo tudo isso é benéfico, mas para os líderes não foi. Então exerceram uma grande pressão ali, né? Usaram da sua influência para ir contra a vontade de Deus. E hoje a gente precisa também estar bem atento para a gente também não acabar fazendo a mesma coisa. Por isso a gente não deve focar nos homens, mas focar no Senhor. Ó Senhor Jesus, para que Deus possa fazer aquilo que Ele deseja. Mas enquanto tem uns que rejeitam, o Senhor abre para nós uma oportunidade, né? Senhor Jesus, nós fomos enxertados na boa oliveira, inseridos no único ministério, o ministério da Nova Aliança, para cumprir a vontade de Deus, né? E apesar de tudo aquilo que foi enfrentado, Deus Ele conseguiu achar um lugar, né? A igreja de Antioquia deslocou, né, a sua linha ministerial para lá. Ó Senhor Jesus, abrindo para nós, né, essa frente, nessa palavra maravilhosa. Paulo deixou tudo escrito para nós, né, foi muito rico. Deus foi providenciando todas as coisas, né? João depois, né, para dar continuidade, aperfeiçoar os irmãos, desenvolver tudo isso, né? E isso através do Espírito, né, foi trazendo clareza para nós, fomos muito ajudados por irmãos no passado, né, Senhor Jesus. E Ele mostra para nós, a gente precisa estar na linha de Éfeso, tem muitas coisas boas ali, mas tem uma coisa que Deus repreendeu, né, que abandonou o primeiro amor, abandonou a prática das primeiras obras. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa também da mesma forma, né, voltar ao início, né, aquilo que os irmãos iniciaram na palavra. A gente precisa dar continuidade a isso, né, obedecer o Espírito, seguir a linha do Espírito, porque caso contrário, né, o nosso serviço a Deus, o nosso testemunho, ele pode ser removido. Deus pode levar isso para outro lugar. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que o Senhor nos escolheu. Por isso a gente não pode ficar só no conhecimento, porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica, né? Se a gente for conduzido pela vida e pelo amor, a gente vai cooperar com a obra de Deus, porque a obra de Deus é um assunto de amor, é um assunto de levar a vontade de Deus, né, da maneira adequada, né? Nós servimos de maneira adequada para que todos possam alcançar, né, a maturidade de vida, né? E pela maturidade de vida que o Senhor vai voltar. Nós vamos trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, todos os filhos de Deus, todos os cristãos, todos aqueles que creem em Deus, estão no mesmo ministério, e a nossa função nesse ministério é satisfazer a necessidade do Senhor, e não o nosso próprio bem-estar. Então a gente tem que estar no Espírito, para que o Espírito, a autoridade do Espírito, possa mostrar para todos os filhos de Deus, né, a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai ficar só focado naquilo que é confortável para nós, né, a gente não vai conseguir avançar. Você está mostrando para nós, né, João, né, foi ali, né, não foi martirizado, né, ele viveu até a idade avançada, ele morreu, mas seu ministério não. A Bíblia deixa bem claro isso. O ministério de João continua até hoje, né, e nós estamos nesse único ministério, no ministério da Nova Aliança. Nós fazemos parte do ministério do João dos últimos tempos, e é esse o ministério que vai trazer o Senhor de volta. Então vamos ficar bem claros quanto a isso, né, Senhor Jesus. Vamos desfrutar mais essa semana. Se possível, assista ao vídeo, né, da semana, que o Senhor vai poder esclarecer muito mais. A gente vai poder avançar percebendo o que é de fato, né, esse único foco na obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.